Bom dia a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor agora, nesse momento, em Levítico. Levítico, capítulo 23. Vamos fazer a leitura nos versos 1 a 3. Levítico 23, versos 1 a 3. Não é a minha intenção aqui fazer uma exposição acurada dos versículos, mas a gente está trabalhando dentro desse tema, né? Então nós vamos tratar do texto, né, dentro da sua construção ali no Antigo Testamento de forma temática, né? E a gente não está falando aqui nenhuma grande novidade para ninguém, né? Os temas, os assuntos que nós estamos tratando aqui são assuntos conhecidos nossos, mas como o próprio Evangelho nos ensina, a própria realidade do Evangelho em si, do dia do Senhor, nós precisamos constantemente ser expostos a essas verdades. Verdades que nós conhecemos, mas que muitas vezes nós nos esquecemos, nós perdemos de vista, nós somos levados pela nossa própria fraqueza, pela nossa própria natureza corrompida, a negligenciar. Tá? Então não é nenhuma novidade aqui, grande novidade, mas são verdades que precisam estar presentes em nosso culto, em nossa relação diária com Deus, por meio da sua palavra e por meio da pregação. Então, Levítico 23, versos 1 e 3, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. Prestem bem atenção nessas palavras. Serão santas convocações. São estas as minhas festas. E aí a gente entra no verso 3. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Gerardo Voss, em sua teologia bíblica, ele afirma que a revelação bíblica deve ser compreendida como a história da redenção registrada e interpretada pelo próprio Deus em sua palavra. E ele fala que não são, ele desenvolve isso, que a revelação bíblica não é verdade, não se trata de verdades soltas, tá? Verdades soltas, mas um enredo, prestem bem atenção nisso, um enredo orgânico, em que cada estágio prepara o seguinte, até Cristo e a consumação de todas as coisas. Isso é um ponto vital aqui para que a gente compreenda o desenvolvimento aqui de cada item aqui, mais à frente aí as festas que nós estamos observando. Então, esse enredo que nós temos aqui se desenvolve de forma dramática, mas coerente na história, em 3 grandes movimentos que nós conhecemos. Quais são eles? O movimento da criação, queda e redenção. Exatamente. Então, a gente parte desse princípio aí. A criação começa com o Criador, o Deus Santo, bendito, em sua sabedoria, estabelecendo a criação, estabelecendo ordem, né? Bondade e um propósito. É muito interessante na teologia bíblica de Gerhard von Groningen, ele estabelecendo isso, que ao criar, o ato criacional de Deus, quando Deus cria, ele traz a existência do nada, né? O termo bará ali, do nada, isso já aponta para um propósito, para algo que Deus tensionava quando ele criou. O Criador não cria as coisas para ver se elas vão dar certo, né? Ele cria, e essas coisas criadas, elas já têm um propósito, elas
já estão dentro de uma perspectiva já final. O Criador já vê, né? Essas coisas já estão ali. Então, todas essas questões, elas são vistas ali na criação, quando o Senhor conclui a obra da sua criação ali, e ele descansa. Então, tudo ali está caminhando ou está apontando para essa realidade de paz, de harmonia e de descanso na obra criadora, na obra criada por Deus. Né? Então, o propósito aponta para essa realidade. Mas a queda, ela introduz uma ruptura. A queda introduz ruptura. A queda introduz inquietação no coração do homem que foi criado para Deus, para confiança em Deus, para estabilidade no Deus Criador, para fé nesse Deus. A ruptura traz essa alienação de Deus, e essa alienação, né, vida dessa ruptura, traz essa inquietação. O coração do homem se torna inquieto. Não é? O coração do homem se torna inquieto, perdendo então esse princípio de significado em Deus ali. E a redenção, em todos os seus desdobramentos, que podemos perceber aí através da progressividade da revelação, ela é o desdobramento, ela é o movimento gracioso de Deus conduzindo o seu povo ao longo da história de volta à ordem e o estado de paz perdido nessa ruptura, né, nessa alienação do homem com o seu Criador. E tudo isso progride, tudo isso caminha rumo a um descanso definitivo e glorioso. Não é que foi o objetivo ali inicial da criação antes da queda, né? Aquela relação cultural onde o homem estaria confiando e descansando no seu Deus. E aqui é importante, irmãos, gastarmos um tempinho para perceber esse movimento proposicional das Escrituras ao nos apresentar Cristo e o Evangelho. Nós tocamos nesse ponto ontem, mas nós não nos aprofundamos nele. Né? A gente precisa saber e entender isso, que o Evangelho, a realidade da pregação do Evangelho e o conteúdo do Evangelho, que é Cristo Jesus, que é a sua obra, isso não cai de paraquedas na nossa realidade. Não é algo que é colocado no vácuo, do nada, não é uma mensagem que surge a partir do nada, mas ela tem todo esse enredo, toda essa construção, parte dessa realidade. Eu entendo que como cristãos, tá? Como cristãos, nós somos naturalmente nós somos interessados na doutrina da salvação, na soteriologia, né? Isso não é ruim, isso é bom, tá? Isso é proveitoso para a nossa alma. Mas às vezes nós deixamos de perceber ou perdemos de vista a grande beleza que envolve a redenção propriamente dita, porque perdemos de vista o ponto de partida, que é a doutrina da criação, e todo esse enredo que Deus construiu desde o início, desde o princípio, até que tudo alcançasse o seu pleno cumprimento na pessoa e obra do seu Filho. Então, a gente precisa entender isso. O cristianismo que nós pregamos, que a igreja prega, ele não começa com o pecado e a cruz, tá? Ele começa com criação. Ele começa com a criação, com uma ordem, num estado de paz e descanso que foi perturbado e lançado no caos pelo pecado. No que Deus, então, a partir desse momento, passa a tratar com a sua criação caída, levando em conta esse fato, levando em conta esse retrocesso que acontece ali. Ou seja, essa inabilidade proveniente dessa alienação que torna naturalmente o homem lento, obscurecido e frágil na percepção das coisas espirituais ou das coisas de Deus.
Vocês conseguem perceber essa relação? O homem, depois que o pecado entrou, depois que o pecado entrou na realidade do homem, o homem se torna alguém completamente tardio, completamente obscurecido no entendimento de Deus. E é muito belo perceber como Deus leva isso em conta na própria forma como Ele passa a tratar, a conduzir essa revelação a partir daí. Então, é por isso que as palavras de Geraldo Voz são interessantes, porque após a queda, algo fundamental acontece. Deus não deixa de se revelar. Deus, ele não para, ele não cessa a sua revelação, mas ele passa a se revelar de forma, entenda o termo sistemático aqui para entender isso. Ele passa a se revelar de forma acomodada a essa realidade frágil, fraca, limitada, obscurecida do homem. O pecado, nessa conjuntura, ele não destruiu apenas a comunhão do homem com o seu Criador, com o Deus Santo. Ele afetou a própria capacidade humana de perceber as coisas de Deus, de compreender adequadamente a verdade divina. Ela afetou de tal forma que o homem, diante da verdade, diante do que é verdadeiro, ele não consegue pegar, não consegue entender. O homem torna-se obscurecido, fragmentado, espiritualmente desorientado. E Deus leva isso em conta. E nisso, meus irmãos, nós já vemos graça no fato de Deus, veja que interessante, no fato de Deus continuar falando e se revelando ao homem que agora não o escuta bem, não o entende, não o percebe. Deus poderia ter se calado, Deus poderia ter encerrado a história na queda, mas em vez disso ele passa a agir, como nós falamos ontem, pedagogicamente. Isso a gente já, só para que vocês percebam essa realidade, isso já é visto, a gente já consegue perceber naquele próprio ato ali, naquele próprio momento inicial onde o homem desobedece, o homem peca, e então eles têm a percepção da sua realidade que estão nus, né? Tem alguma coisa errada, o que eles fazem? Eles se escondem. Eles se escondem de Deus quando eles ouvem a voz do Senhor passeando pelo jardim. E veja o ato didático de Deus. Deus não precisava fazer isso. A própria estrutura que é narrada para a gente ali, a forma como Deus se dirige a eles. Adão, onde estás? Essa pergunta não significa que Deus não sabia onde o homem estava. Deus sabia onde o homem estava. A questão ali é didática, a fim de que o homem percebesse o que aconteceu com ele, a sua desorientação, o seu desligamento, a sua alienação de Deus e o estado em que eles agora estavam. Tem um propósito nisso, né? Eu já falei isso em alguns momentos, em algumas exposições, mas a gente não sabe, né? A revelação progride nessa perspectiva, mas diante de muitos outros textos do Antigo Testamento ainda, nós podemos perceber que nesses caminhos que o Senhor procura o povo e faz perguntas a eles, que ele já sabe a resposta, mas que ele está se dirigindo ao povo, é a fim de que o povo se arrependa, de que o povo reconheça o seu estado, de que o povo volte a esse estado que eles perderam e que os tornou lentos, desorientados. O livro de Amós, se você fizer uma boa leitura do livro de Amós, você vai perceber isso em todos os momentos. Deus chamando o seu povo, Deus falando, olha, eu enviei a fome, eu enviei a peste, eu enviei a espada, a fim de que vocês se arrependessem. Vocês não se arrependeram, por isso veio o juízo. A gente não tem condição aqui, teologicamente, de falar, olha, talvez até tenha, né? Mas de falar como seriam as consequências exatas do que aconteceria ali se um homem, quando Deus falou, onde você está, Adão? Se a postura de Adão, se a resposta de Adão fosse aquela,
uma resposta diferente. Senhor, eu desobedeci. Um confessar ao invés de se justificar. Senhor, eu pequei. Eu fiz aquilo que o Senhor disse para eu não fazer. A gente não tem como desenvolver uma teologia aqui mais com base em muitos outros textos, até do Antigo Testamento. A gente sabe que nisso há graça de Deus, a fim de levar o homem ao arrependimento e de que então ele fosse tratado por Deus de uma forma distinta. Então, é interessante ver essa realidade na pedagogia do Senhor agora com a sua criação caída. Ele descendo, ele acomodando isso a fim de que o homem entenda, para que o homem chegue a esse conhecimento. Então ele ensina, ele treina, ele exercita o seu povo a perceber essa realidade. A revelação pós-queda, ela não é apenas informativa. Ela não é apenas informativa, mas ela é formativa. Deus passa a lidar com o homem corrompido por meio de sinais, por meio de rituais, por meio de padrões, repetições, instruções visíveis que moldam, que servem para moldar a mente, o coração de um povo lento, de um povo moroso, para crer, para confiar e para esperar nas promessas de Deus, porque Deus não, imediatamente após a queda, ele não desconstruiu tudo e fez e colocou tudo no estado. Não, ele prometeu, ele fez promessas, e isso seria desenvolvido a longo prazo. Então, nesse espaço, o Senhor está treinando o seu povo, instruindo o seu povo e conduzindo-os de volta àquela realidade na qual eles caíram e perderam no seu estado de retidão. Então, Deus passa a tratar essa questão de forma a moldar a mente e o coração do seu povo lento. É por isso que a redenção ela não vem como um evento isolado, abrupto, não é desconectado da história, ela vem como um processo progressivo, no qual Deus prepara o terreno para que quando Cristo, seu Filho, finalmente se manifestasse, ele não parecesse estranho, mas como cumprimento de tudo aquilo que já vinha crescendo, desenvolvendo na história. Nesse sentido, o que Deus está fazendo desde o Éden é reeducar um mundo inquieto a desejar novamente esse descanso perdido, essa paz, essa realidade perdida na queda. E é exatamente por isso que quando Deus começa a estruturar a vida pactual do seu povo aqui de Israel, em Levítico 23, antes de apresentar as festas, ele começa com o sábado. O sábado não é apenas uma celebração entre outras, uma celebração, uma festa entre outros. Ele é como aquele autor, Sittema, eu esqueci o nome da obra, mas é conhecida dos irmãos. Encontrei Jesus numa festa de Israel. É como ele coloca ali, eu acho muito interessante. O sábado, nessa conjuntura aqui, ele é a moldura. Né? Ele é essa moldura. Esse ponto aqui que traz todas as festas, todos os eventos ali para esse cerne, para essa realidade que o Senhor está desenvolvendo aqui. Ele define o tom, ele anuncia o propósito de tudo o que estava acontecendo. Então aqui eu quero rapidamente, para a gente não demorar, delongar muito a pregação aqui, considerando a questão do sábado nessa estrutura, e aqui a gente está falando desse dia do Senhor, nós precisamos perceber que antes de qualquer festa, antes de qualquer rito, mesmo de existir o pecado, existe o sábado, e isso por si só nos diz algo norteador. Tá? O sábado não nasce como remendo, tá, para a queda, mas como parte do próprio desenho da criação. E esse fundamento criacional, ele explica porque o sábado
ele reaparece como preceito moral no Sinai e ele é reiterado novamente em Deuteronômio. Abre Deuteronômio 5. Agora, em Deuteronômio 5, sob uma ênfase redentiva. Né? Então, ele é relembrado, ele é reescrito, reiterado, melhor dizendo, em Êxodo. Mas ele não é criado, ele não é inventado, digamos assim. Né? Acho que é melhor não ter um termo. Né? Ali. Mas ele é algo que parte da criação. E que ali, quando o Senhor está formalizando os termos da sua aliança, a lei, o Senhor novamente reitera essa realidade, falando, lembra-te do dia de sábado. E depois, lá em Deuteronômio 5, verso 15, ele ganha essa ênfase redentiva. Ele é visto dentro dessa realidade de ênfase redentiva. O texto lá em Deuteronômio, capítulo 5, verso 15, vai dizer, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Veja que nessa repetição aqui desse princípio moral do mandamento aqui, ele ganha esse aspecto redentivo. Ou seja, na teologia bíblica, esse ponto é fundamental. O sábado semanal pertence à lei moral, porque está fundado na criação, escrito no decálogo e orientado para adoração comum e comunhão com o Deus Criador dos céus e da terra. Ele é um meio pelo qual Deus regula o tempo do seu povo. Ele preserva a centralidade do culto na vida do seu povo lento. Não se esqueçam dessa realidade, do seu povo obscurecido. Ele regula isso e ele preserva a centralidade do culto e antecipa de forma pedagógica o alvo final da história, o descanso pleno em Deus, que seria trazido. Agora, a gente não pode perder isso aqui de vista, tá? E isso aqui é crucial. Ao lado desse sábado criacional, desse mandamento instituído na criação e repetido no decálogo, Deus institui ao longo da história de Israel outros dias de descanso que a própria Escritura também chama de sábados. Esses sábados aparecem nas festas anuais, nos dias solenes de abertura e encerramento das celebrações, no dia da expiação, no ano sabático e no ano do jubileu. Todos eles tinham em comum a cessação das obras ordinárias e a convocação santa diante do Senhor. Tá? Mas aqui está um ponto decisivo, um ponto bem crucial. Esses sábados não são criacionais. Tá? Eles são cerimoniais. Tá? São sábados cerimoniais. Então a Escritura fala de sábado e sábados. Tá? Sábados cerimoniais. Esses sábados pertencem à administração cerimonial do pacto mosaico. Eles não surgem como um princípio moral universal, mas como uma instituição pedagógica, lembra? Estabelecida depois da queda. Especificamente para a nação de Israel, com o objetivo de ensinar sobre o seu estado, né? Sobre a sua alienação, sobre a sua inquietação, sobre a realidade que pairava sobre eles e sobre a necessidade de fé e de aguardar com expectativa, com esperança, no descanso que viria por meio da semente prometida. Naquele próprio ambiente de perturbação, Deus chama Adão, Deus chama os homens caídos ali, nossos primeiros pais, e faz promessas a eles: de ti virá um descendente que pisará e esmagará a cabeça da serpente. Então, por isso, esses descansos estavam inseparavelmente ligados ao culto levítico.
ali sacrifícios, purificações, calendário litúrgico, né, lunar ali, e a estrutura do tabernáculo e do templo, isso, né, insociavelmente ligados ali. Ou seja, eles existem para lembrar e para trazer essa realidade diante dos olhos do povo acerca do seu estado de inquietação, de alienação de Deus, a fim de lançar os olhos deles em uma expectativa futura e escatológica. Deus está lidando, irmão. A gente não. Essa eu acho que é a linha que liga, que conduz esse ponto aqui. Deus está lidando com um povo pecador, com um povo completamente obscurecido e lento para crer. Então, graciosamente, ele usa esses meios, esses instrumentos, por meio desses rituais visíveis, por meio de repetições e sinais no tempo, para que isso se torne um padrão, que o povo de Deus possa olhar e reconhecer algo além daquilo. Então, por fé, confiar e aguardar na provisão final do Senhor. Talvez a melhor prova sobre essa realidade esteja nessa própria estrutura cerimonial estabelecida sobre esse ciclo de dias, meses, anos. O Senhor impregnou. Se o Senhor olhar para o Antigo Testamento sob essa ótica, você vai ver que o Senhor impregnou todo o tempo de Israel com esse princípio de 7, o ciclo de semanas, de meses, o ciclo anual sabático e o ciclo semanal, ou ciclos semanais de anos. A contar os dias ali, as semanas dentro desse ciclo, dentro dessa repetição, né, de dias, de semanas, meses, anos e anos, né, semanas de anos. Não é aquela ideia que tem 7 vezes 7, né? Temos lá em Levítico 25, 8 a 12. A terra de Israel, não apenas o povo ali, né? Mas deveria guardar esses sábados cerimoniais com descansos festivos, para que essas festas, para que essas coisas trouxessem à memória do povo essa realidade. E isso, irmãos, era sim um exercício de fé. Eu não sei se os irmãos lembram, mas abram aí Levítico para a gente refrescar a memória aqui, para a gente trazer isso à nossa memória. Levítico 26, verso 34 a 35. Olha, o contexto aqui era acerca da fé do povo de Deus, da confiança no povo de Deus, de que eles precisariam obedecer à lei de Deus, às leis cerimoniais, que apontavam para algum lugar, confiando e descansando nele. E isso incluía um período de anos ali, de um tempo bem grande, digamos assim, em que eles não poderiam lavrar a terra e colher. E que eles deveriam confiar nesse tempo de que Deus supriria eles de alguma forma. Deus supriria, Deus sustentaria eles. E Deus estava aqui falando exatamente sobre essa realidade. Veja aí, verso 34 de Levítico 26. Então a terra folgará, como se Deus estivesse falando ali antes, ali o contexto é esse: olha, se vocês não observarem isso, Deus é como se Deus estivesse falando, eu vou fazer a força. Eu vou arrancar vocês daí, vocês vão ser levados cativos. Então a terra nesse período vai descansar. Tá? No tempo que vocês não deram descanso, não descansaram, não obedeceram, ela vai descansar. Aí Deus fala aí: então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação do povo, né?
e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará os seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. É como se o Senhor estivesse tratando o povo ali acerca dessa realidade. Vocês confiam que eu sustentarei vocês se pararem de plantar? Se vocês pararem de produzir? Porque, irmãos, agora olhando para a nossa realidade, que não é diferente da deles, nós somos tendentes a isso, a achar que é o nosso trabalho que nos sustenta, que é a nossa condição financeira, que é a nossa estabilidade que nos sustenta. Então, às vezes, isso é muito fácil, nós vamos ver isso na aplicação, isso é muito fácil, no final das contas dessa linha, nós negligenciarmos o dia do Senhor, nós não observarmos isso, porque, afinal de contas, estamos necessitando de alguma coisa, estamos fazendo alguma coisa para o nosso sustento. O Senhor deixa muito claro aqui que quando o povo dele não confia nas palavras de que ele seria o seu Deus, de que ele o sustentaria e de que eles precisavam crer nessa realidade e caminhar de acordo com ela, isso tem implicações na vida prática, na realidade vivida do povo dele. Deus deixa claro aqui nesse texto que lemos que se eles não dessem descanso à terra, ele os expulsaria para que a terra descansasse à força. E foi exatamente isso que aconteceu. O cronista registra lá em o segundo livro de Crônicas, 36, 21, que o cativeiro babilônico durou 70 anos. E o termo descrito lá é que para que a terra desfrutasse dos seus sábados. Para que ela descansasse, para que ela repousasse ali. Ou seja, todo o tempo que eles, em ganância, em incredulidade, não guardaram os anos sabáticos, Deus cobrou de uma só vez, enquanto eles estavam no exílio. E isso, irmãos, mostra que esses sábados eram sombras de uma realidade espiritual regulada por um pacto rigoroso do qual Cristo nos libertou para vivermos um descanso real e definitivo nele. Real e definitivo nele. E é interessante que quando nós olhamos para o Novo Testamento, é exatamente aqui que ele lança a luz definitiva sobre essa estrutura. Não é? Se os anos sabáticos, o jubileu e os demais sábados cerimoniais estavam ligados a um pacto específico, com sanções históricas reais, a ponto de Deus cobrar da nação cada ano negligenciado, então fica evidente que estamos diante de uma administração redentiva, provisória, pedagógica e tipológica. E esse descanso, instituído na lei mosaica, não era, ou esses descansos, instituídos na lei mosaica, não eram fins em si mesmos, mas sinais pactuais que apontavam para uma realidade maior, o descanso pleno que Deus prometia conceder por meio do Messias. E quando essa realidade chega, quando essa realidade finalmente se manifestou na pessoa e obra de Cristo Jesus, a relação do povo de Deus com esses sábados cerimoniais necessariamente mudou. Necessariamente mudou. E é exatamente nesse ponto que o apóstolo Paulo nos ajuda a interpretar corretamente essa questão. Lá em Colossenses, nós lemos ontem, Lá em Colossenses 16 e 17, quando ele escreve: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados. Ou sábados. Porque, aí vem o ponto, tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é
de Cristo. Observe aqui cuidadosamente o que Paulo está fazendo. Ele está lidando com pressões dentro da igreja de Colossos. Influências judaizantes e ascéticas que estavam permeando ali a igreja e que iam insistir na observância de elementos do calendário e do sistema cerimonial como se fossem necessários para a plena espiritualidade cristã. Eles estavam ali sob pressão sobre essa realidade. E Paulo responde dizendo: ninguém vos julgue por causa dessas festas, ou pela observância delas. Mas note bem, e esse é o ponto, ele não está abolindo o mandamento, nem negando o princípio moral do descanso estabelecido na criação. O que Paulo faz é utilizar uma fórmula técnica amplamente conhecida no Antigo Testamento para descrever o sistema cultural completo de Israel: festas, ciclo anual, luas novas, ciclos mensais, sábados, descansos rituais ligados ao calendário litúrgico. Essa tríade aí que Paulo usa aparece repetidamente no Antigo Testamento. A gente vai encontrar, abre aí, Crônicas, 1 Crônicas. Veja essa tríade aí. 1 Crônicas 23, 31. Diz assim o texto: e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas perante o Senhor, segundo o número determinado. E aí ele segue. E existem muitos outros textos aqui, eu não tenho tempo para ler. Mas essa tríade estabelece repetidamente no Antigo Testamento, aparecendo ali para designar o conjunto do calendário cerimonial. Portanto, quando Paulo menciona isso, sábados aqui, ele está se referindo aos sábados cerimoniais, aqueles dias de descanso ligados às festas, ao templo e ao sistema sacrificial de Israel, e não ao princípio criacional inscrito no Decálogo. Ele vai explicar o motivo aí, né? Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. A palavra sombra aqui, irmãos, ela é profundamente teológica, tá? Nós pontuamos isso aqui ontem, mas é interessante entendermos isso, porque uma sombra não é um erro, tá? Porque muita gente vai desconsiderar essa realidade e até mesmo fazer confusão com relação ao dia do Senhor por uma falta de percepção dessa realidade das sombras. Ela não é algo mal ou inútil. A sombra existe porque há uma realidade que a projeta. Há uma substância que a projeta. Ela cumpre a sua função enquanto a realidade ainda não está presente. Mas quando a realidade chega, a sombra não pode ser tratada como uma substância. Ou como substância. Como uma realidade. Ela tem que ser vista e tratada dentro do propósito para o qual ela foi dada. Né? Pedagógico, instrutivo. Assim, os sábados cerimoniais, juntamente com as festas e luas novas, cumpriram sua função pedagógica dentro da antiga administração do pacto. Né? Eles ensinavam ali, efetivamente, eles tinham essa capacidade de manter a expectativa do povo, apontando para sua necessidade de expiação e para o descanso que ainda estava por vir. Então, quando Cristo chega, o verdadeiro descanso é inaugurado. Quando Cristo se apresenta, quando Cristo cumpre tudo isso,
ele estabelece isso. Esses sinais tipológicos não podem mais ser impostos como obrigação pactual. E é isso que Paulo está falando ali, ensinando a igreja em Colossenses. Ninguém pode mais julgar o povo de Deus, porque o povo de Deus não observa o calendário litúrgico judaico, né, cumprindo ali aquelas questões. O descanso que essas festas anunciavam agora é encontrado na união com Cristo. Como o próprio Senhor Jesus declarou: vinde a mim e eu vos aliviarei. O termo ali é vos darei descanso. E como Hebreus também vai afirmar, nós, ele fala exatamente isso, nós, os que cremos, entramos no descanso. Portanto, à luz dessa teologia bíblica que eu já quero caminhar para o fim, fazer aqui algumas observações práticas para a nossa vida, hoje, à luz da teologia bíblica, afirmamos com clareza que os sábados cerimoniais foram cumpridos e, como sombras, cessaram em sua função pactual. Né? O que permanece, então, não é mais a sombra, mas a realidade. Cristo como o nosso descanso verdadeiro e definitivo. Então, à luz disso, como vivemos hoje sobre essa realidade, ou sob essa realidade de Cristo, Cristo ressurreto, como isso deve, então, moldar a nossa vida como povo de Deus hoje, debaixo dessa realidade do Evangelho, do cumprimento pleno, e que a sombra foi, de fato, as sombras se cumpriram na pessoa e obra do nosso mediador. Eu queria te chamar a atenção aqui para a grande beleza que o Evangelho nos apresenta na pessoa de Cristo. Ao nos colocar sob um pacto que foi plenamente cumprido pelo nosso mediador. Nós concluímos ontem, nesse ponto aqui, mostrando que todos os rituais, todas as cerimônias, todas essas festas, cada item, do macro ao micro, tudo foi cumprido em nosso mediador Jesus Cristo. E agora nós somos chamados a descansar, a nos deleitar nas suas obras, na sua pessoa, no dia do Senhor. Mas um ponto que nós não podemos deixar aqui é que o princípio moral criacional permanece. E como nos é dado lá no Decálogo, nós precisamos lembrar desse dia. Nós precisamos nos lembrar desse dia. O quarto mandamento, ele começa exatamente dentro dessa perspectiva. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Na linguagem bíblica, irmãos, lembrar não significa apenas trazer algo à mente ou não nos esquecermos, né, de alguma questão, mas ela aponta para uma realidade de manter viva a verdade de Deus diante do coração e da nossa conduta. Ela está apontando para essa realidade de manter esse nosso relacionamento pactual com Deus vivo, ativo. Lembrar envolve conservar, meditar, valorizar e aplicar. É um ato de aliança. Quando Deus chama o seu povo a lembrar, Ele está convocando o homem a viver conscientemente sobre a realidade da sua vontade revelada. O próprio mandamento do sábado, ou do dia do Senhor, ele começa com essa linguagem. Lembra-te. E esse chamado pressupõe que o esquecimento é uma tendência nossa. Quando Deus estabeleceu ele, isso é muito interessante, irmãos. Se você olhar
o que os teólogos de Westminster eles desenvolvem sobre isso lá no Catecismo Maior, acerca do Dia do Senhor, ou dessa palavra especificamente, lembrar aqui, a gente vai perceber isso. Não é? Quando isso foi estabelecido como princípio criacional, moral criacional, o texto ele trabalha nessa realidade de que ao sétimo dia, ao concluir toda a sua obra, Deus descansou e o santificou. Não é? É um princípio que está estabelecido, mas que depois da queda, depois que a queda veio, que ela corrompeu a nossa capacidade de compreender essas realidades e de observar, por isso que o Senhor começa esse mandamento falando, lembra-te, porque é muito mais fácil para o homem, e essa percepção dos teólogos ali, muito mais fácil para o homem observar e ver aquelas coisas hediondas como não matarás, não furtarás, não adulterarás, e procurar de alguma forma cumprir isso, do que cumprir aquela realidade, viver e observar aquela realidade que está estampada, mas que de uma forma que, como os teólogos colocam ali, tem menos luz lançada sobre ela. É interessante isso. Então, essa realidade que o Senhor ali coloca, lembra-te, já é algo da revelação acomodada à nossa fraqueza, à nossa fragilidade. Nos lembrando da nossa fragilidade, nos lembrando do nosso esquecimento, da nossa tendência constante. A pergunta 121 do Catecismo vai colocar assim: por que se acha a palavra lembra-te colocada no princípio do quarto mandamento? Veja a resposta dos teólogos aqui. A palavra lembra-te se acha colocada no princípio do quarto mandamento, em parte, pelo grande benefício que há em nos lembrarmos dele, sendo nós, assim, ajudados em nossa preparação para guardá-lo, e porque, em o guardar, somos ajudados a guardar melhor todos os demais mandamentos e a continuar em grata recordação de dois grandes benefícios da criação e da redenção, que contém em si um breve compêndio da religião. E em parte, agora vejam, porque somos propensos a esquecer-nos deste mandamento, visto que há menos luz da natureza para ele, e restringir a nossa liberdade natural quanto às coisas permitidas em nós em outros dias, porque este dia vem somente uma vez em cada 7, e muitos negócios seculares intervêm e muitas vezes nos impedem de pensar nesse dia, seja para nos prepararmos, seja para o santificar, e porque Satanás, com os seus instrumentos, se esforça para apagar a glória e até a memória deste dia, para introduzir a irreligião e a impiedade. A lógica do catecismo aqui é que, como o dever de santificar um dia específico não está impresso lá nessa realidade da nossa consciência quanto ao dever de não matar, né? Como eu falei aqui, não matar, não adulterar, aquelas coisas mais claras, nós temos uma tendência muito maior de negligenciá-lo, de achar que ele não é algo tão grave assim, não é algo, né? Mas, irmãos, esse é um mandamento do Senhor, como qualquer outro mandamento. Ele não é um mandamento menor, ele não é um mandamento mais que o Senhor tolera mais. Não, ele é a expressão do caráter de Deus em sua lei, na forma como ele quer que o seu povo olhe para ele, olhe para a relação pactual com ele. Negligenciar esse dia, negar esse dia, não cumprindo aquilo que o Senhor nos ordena em sua palavra, é algo contrário à lei do Senhor.
Em resumo, os teólogos usam essa expressão para dizer que a santificação do dia de descanso exige um esforço maior de fé e obediência à palavra revelada, pois não é um mandamento que o nosso instinto moral, natural, defenda com a mesma força que defende os outros. Por isso, Deus colocou o lembra-te, para reforçar algo que a nossa carne tende a ignorar, por não achar óbvio. Às vezes a gente tem isso, né? Às vezes a gente tem isso de achar que aquilo que não está claramente expresso ou não está tão claro assim como os outros estão, que isso nos dá algum caminho para não observar, para não viver daquela forma. Nós estamos redondamente enganados. Nós não podemos, irmãos, perder de vista a graça de Deus, a sua bondade em nos dar esse dia, nos lembrar da gravidade, da seriedade desse dia e do deleite que temos nele. Pensando que nós podemos tocar a nossa realidade, a nossa vida cristã, como nós bem entendemos. Então, eu quero concluir deixando essa realidade como um fundamento para o que virá, tá? Para o que virá aí, como esse molde, como essa moldura, de onde Deus estruturará todas as festas que virão, né? Todas as celebrações, todos os encontros com o seu povo ali. Nós devemos olhar para essa realidade e ver que o Senhor estava tratando o seu povo com graça, para que eles reconhecessem a boa mão do Senhor sobre a condução da sua vida e que Ele proveria o verdadeiro descanso para o seu povo. Tá? No meio de todas as festas, no meio de todos entre todos os eventos ali, tudo isso convergia nessa realidade. Tá? Tudo isso convergia nessa realidade. O povo deveria confiar, descansar no que Deus estava fazendo e preparando para a sua redenção. Quero orar com os irmãos nesse momento, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento nessas questões. Feche seus olhos. Senhor bendito, nós olhamos, ó Pai, para toda essa realidade que vemos aqui diante de nós. E embora, Senhor, nós possamos compreender, ó Deus, em alguma medida tudo isso e nos esforçarmos ou aplicar o nosso coração nessas coisas, nem sempre, ó Pai, nós percebemos o que envolve essas realidades. E nós perdemos com isso, Senhor. Nós perdemos com isso, porque nós não apreciamos, ó Pai, a sua sabedoria, não apreciamos a obra grandiosa que o Senhor vem realizando ao longo dos tempos, até que Cristo Jesus se manifestasse e nele o nosso descanso fosse inaugurado. E às vezes, quando nós perdemos isso de vista, Pai, a nossa vida cristã, a nossa realidade hoje, fica um tanto vazia desse significado. Às vezes cumprimos, ó Deus, algumas coisas como questões meramente como que se estivéssemos batendo ponto, e nós não desfrutamos, ó Pai, desse benefício, dessa dádiva de estarmos sob essa aliança de graça, desse pacto de graça, onde Cristo cumpriu todas essas coisas, e nós descansamos nele.
Nós estamos aguardando esse descanso final que já foi inaugurado na pessoa e obra do Senhor, mas que estamos caminhando para esse pleno descanso final no Senhor. Pai, que essa realidade não saia, não se perca, ó Pai, da nossa visão enquanto caminhamos aqui. Que Satanás, que o mundo e a carne, Pai, não nos roube esse deleite, Pai, esse deleite de viver nessa comunhão santa contigo, almejando isso, Pai, nos santificando enquanto caminhamos. Pai, nos ajude. Fortaleça, Pai, a nossa fé, fortaleça o nosso coração e a nossa caminhada. Rogamos e oramos, ó Pai, por isso em nome de Cristo Jesus. Amém.